esta malta? Estão aí? Ainda está tudo de câmaras desligadas. E eu tenho este lampião aqui, enfiado aqui. Isto tem muita luz. Alô, Soniazinha. Alô, Raquel. Alô, Maria. Alô, Fernando. Alô, Ana. Alô, José. Ana Protásio von Paul Lagos. Isso é um nome esquisito. O que é que isso quer dizer, Ana? Sabes? Deves saber. Isto ainda está cá pouca gente. Vocês podem abrir os micros que eu deixo. Espera lá. Vê lá se consegues abrir o micro. Ou não podes falar? Eu sei que é alemã. Tu ontem já tinhas dito onde é que estavas. Eu queria saber o que é que queria dizer von Paul, ou von Pool, ou não sei. Ah, também não sabes. Muito bem. Então, como é que estão essas dúvidas, esses planos? Já está tudo determinado, tudo acabadinho? Eu ainda não. Ainda não? Espera lá que eu estou a ouvir mal. Hoje acabo. Hoje acabas, Maria? Ok, está a correr bem? Ainda não toquei desde domingo. Como não? Então ainda tivemos ontem a discutir Pois, mas ideias. e depois e o resto do trabalho? Está bem, mas isso é fazer plano na cabeça, depois já para o papel, não é? Mas estás a trabalhar na cabeça, não estás? Sim. Sim. Sim, estou. E está comprometida, Pronto. até porque também me comprometi com a agência que mandava a mesma coisa em versão KW, a versão KW hoje. Portanto, eu tenho que terminar o teu hoje. Muito Eu bem. combinei foi aqui fazer o teu e depois, no fundo, vai dar ao mesmo, não é? Transcrevo para o formato da KW. Muito bem. E tu, Fernando, como é que isso está? Não tenho tido tempo porque eu mudei-me para... Estou com formações na KW. Comecei na quinta-feira, exatamente, e entretanto tenho estado a transferir todos os elementos da imobiliária onde me encontrava, por isso ando aqui a dividir o tempo. Mas é para começar, eu estou a pensar amanhã, que já estou liberto da antiga imobiliária, e a partir de amanhã começar a ver e a analisar e a preencher. Muito bem. Então vê lá, porque amanhã tu és VIP. Se és VIP, se compraste o bilhete VIP. Não. Então vê lá, porque amanhã as gravações desaparecem, está bem? Está bem. E depois não consegues tirar dúvidas, está bem? Certo, obrigada pela informação. Portanto, apressa-te. Certo. Mas, quem é que tem aqui mais dúvidas? Ana, como é que isso vai? Ana Protásio, como é que está esse plano? Não consegues falar, é isso? Não. Estás num sítio que não podes. Escreve lá aí. Escreve lá aí enquanto eu vou falar aqui com a Carla. Ela ligou-se agora, estou a vê-la. Como é que está esse plano, Carlita? Tens que ligar o micro. Ele ainda não está completamente concluído, ok? Inclusive, eu amanhã tenho reunião do grupo da nossa equipa, não é? E uma das coisas que me perguntam é, efetivamente, o que é que tu vais fazer igual e o que é que tu vais fazer diferente no próximo ano, Isso. ok? E eu vou apoiar-me um pouquinho também naquilo que falamos no sábado e no domingo, porque vai ser parte da minha intervenção, digamos, vai ser a ajuda também do plano, não é? Daquilo que já fiz. Exatamente. Mas já começo aqui a ver umas luzes diferentes em relação, primeiro, à minha... Eu sou uma pessoa muito organizada para organizar os outros, ok? Isto é mais pura das verdades. Eu, para organizar os meus filhos, o estudo dos meus filhos, super organizada, não falho em horas, nada. Comigo, como tenho tudo em cima de mim, ok? Às vezes as coisas não são assim tão lineares, ok?
Se calhar não tem a ver com o ter tudo em cima de ti, é simplesmente porque tu não te consegues afastar o suficiente para te organizares, não é? Nos teus filhos não, estás afastado, não é? Estás a olhar para a vida deles, não é? E estás a organizar. Quando nós fazemos isso para nós próprios, nós muitas vezes não nos conseguimos afastar o suficiente para perceber exatamente quais é que são as nossas prioridades. Exato, é um bocadinho por aí. E enquanto, mais uma vez, enquanto que na minha profissão, digamos, na minha atividade, 21 anos, que são os eventos, e eu já o fazia de olhos fechados, eu sabia ao segundo, eu já organizei 600 pessoas numa parada de Natal, sabia ao segundo o que é que o Pai Natal tinha, quantos passos tinha que dar para não ir contra o floco de neve, não é? Oh, meu Deus. É verdade, é um exemplo, não é? Aqui... Mas é um exemplo engraçado. Como não, eu falo de Natal como falo de um festival de verão, ok? Tem que ser ao segundo. Quem é espectador não se apercebe, mas o que está por trás é muito minucioso para que tudo corra bem. Ou seja, eu sempre fiz isso. Nesta área, aquilo que eu sinto é como entrei nesta área um bocadinho de paraquedas, digamos, ok? Não tenho conhecimento ainda suficiente para me poder organizar da forma como eu gosto, como eu quero. Sim. E acredito que tenha sido assim um bocadinho tudo em rebuliço, porque eu estou há um ano nesta área. Eu já vendi, só para teres uma ideia. Ficaste sem som, deves ter recebido aí uma chamada ou qualquer coisa, tiraram-te o pio. Tiraram o pio, acho que ela caiu mesmo. Desapareceu-me aqui dos quadradinhos. Pois. Pronto. Acabou-se a Carlita. Não, estás aí. Foi uma chamada que entrou, estás a ver? Sim, eu percebi. Pronto. Acontece. O que eu estava a dizer é que estes últimos 6 meses foram terríveis, terríveis, terríveis mesmo, terríveis. Lá veio outra chamada. Sim, outra vez. Foram meses muito, muito complicados, mas o primeiro semestre foi muito bom, porque só em imóveis, não é? Contabilizando os imóveis e o preço deles, então... A malta insiste, hein? Estás aí com o telefone on fire. É uma chamada a seguir à outra. Insiste. É a mesma pessoa? É. Então vê lá se é urgente. Insiste. E não tem nome, ou seja, é um número. Não sei quem é tão pouco. Pode ser uma coisa urgente. Pois, mas se voltar a ligar a quarta vez, se des licença, eu atendo. Claro que sim. Tenho os meus filhos comigo, por isso estão bem, está tudo tranquilo. Pronto. Tudo o resto pode esperar. Estavas a dizer, o primeiro semestre foi bom, não é? Eu entrei em junho do ano passado, ok? Aqueles primeiros meses, obviamente, que serviram de aprendizado e serviram de formação, tudo isso. Eu comecei a vender em novembro, ok? A minha primeira venda foi em novembro. Depois, logo de seguida, uma série delas, que não foram assim tantas quanto isso, porque os nossos imóveis são imóveis que, em termos de valores, começam nos 400 mil euros, por isso tudo o que é abaixo disso nós não trabalhamos, ok? São imóveis muitas vezes de luxo, ou então aquelas casas antigas, senhoriais, que existem aqui na zona do Minho, e que são deliciosas de serem trabalhadas, que eu adoro. Tu és de onde? Trabalhas aonde? Eu estou em Braga, eu sou do Porto, Braga. mas vivo em Braga há 5 anos e nós temos a nossa localização, a nossa área de atuação é o Minho. Muito bem. Gosto muito do Minho. É uma zona muito interessante de ser trabalhada, porque lá está, tem esse tipo de casas senhoriais e não só, que são espetaculares de serem trabalhadas. Sim. A minha primeira angariação foi, imagina, eu gostava imenso de um prédio aqui em Braga, que ele foi totalmente recuperado, era um prédio antigo, era um antigo colégio de freiras, colégio teresiano, um prédio datado de 1937, e eu achei que... Eu achava lindo o que fizeram, pelo menos por fora,
Não imaginava por dentro, que ainda é mais belo por dentro. E a minha primeira angariação foi falar com esse senhor, falar com esse proprietário, que curiosamente é um médico dentista, e que me disse, Medo. e que me disse, Tenho pavor dos dentistas. e que me disse assim, não está nada para venda. E eu, passado 2 horas, ok? Tenho uma frase que me diz assim, escolha o que quer vender. Ok? Ou seja, foi ali um namoro, né, de 2 horas, escolha o que quer vender. Estamos a falar de apartamentos de 700 mil euros. Que chatice. Que é uma chatice. Pronto, mas é tudo nesta ordem de grandeza. Aquilo que eu acho e que me faz muita falta é o conhecimento base, acima de tudo, e depois essas pequenas dicas de quem sabe mais que eu, porque quem tem mais experiência sabe obrigatoriamente mais que eu, para eu conseguir aqui, de certa forma, minimizar a minha desorganização. Ok. É. E diz-me uma coisa, tens alguma dúvida agora assim específica do teu plano, do plano que tu fizeste? A minha dúvida, eu acho que misturo um bocadinho os objetivos com as estratégias, ok? Olha, isso é uma excelente pergunta, ou uma excelente dúvida, vá. Correto. Como é que eu vos explico qual é a diferença entre os objetivos e as estratégias? Então, o objetivo é uma coisa, vamos pensar que o objetivo é específico, ok? O objetivo tem números. Exemplo, objetivo, 100 mil euros ao final do ano, ok? Isto é um objetivo. Estratégia, a estratégia pode ser através de, por exemplo, porta a porta, através de marketing digital, através de qualquer coisa. Estás a ver? Então, pensa assim, o objetivo é para onde é que tu queres ir e a estratégia é como é que tu vais lá chegar. Por exemplo, dou-te um exemplo muito concreto que é importante. Por exemplo, objetivo anual. Eu este ano tinha assim um objetivo anual lunático, completamente. Agora, completamente lunático, estás tola. Isso é bom. Eu comecei muito bem e depois a coisa ficou muito mal, não é? E eu, obviamente, que agora no Natal faço sempre um rescaldo do ano, não é na passagem de ano, é no Natal. E disse assim: como é que tu pudeste pensar numa coisa dessas? Porque eu pensei em 100 mil euros de comissões. Ok? 100 mil euros de comissões não faturados, é isso? Não faturados, sim, de comissões. Portanto, Não faturados. tu recebes aqui a 50%? 25, depende, são escalões. Ok, estás a receber agora a 25, é isso? Depende do valor da venda que fizer, ok? A sério? Ok. Dependendo do valor, eu posso ter 25, 35, 45, posso chegar aos 50. Estamos a falar de valores também. É como te digo, eu não tenho conhecimento, não tenho grande conhecimento como é que as outras empresas trabalham a nível de comissões, vou percebendo, vou sabendo, mas eu sei que é aqui que eu quero estar e é nesta marca que eu quero estar, seja ela em termos de comissões o que for, ok? Isso é transversal a qualquer consultor, Carla. Sabes que uma coisa que eu aprendi é que os consultores, e eu metia-me na mesma posição, não é? Eu estava numa agência que me pagava muito mal, eu ganhava 35%, coisa que nunca se viu em lado nenhum, não é? Ou melhor, vê-se realmente, mas não é o mais normal, não é? Estava a perder muito dinheiro, mas nem fazia ideia. Mas como estava lá bem, deixava estar. E pior, quando estava mal também não ia procurar outra solução, porque estava confortável, não é? O que eu digo sempre é, independentemente de vocês estarem bem ou mal, não é? Vocês devem conhecer como é que os outros trabalham, não é? Sem dúvida, sim. Até porque às vezes por uma questão de estratégia, mesmo quando nós estamos bem, nós começamos a pensar, epá, eu estou bem, mas eu realmente ali no outro sítio estava a ganhar, tipo, imagina, estrondosamente mais, não é? Dá-te poder de negociação dentro da tua própria agência. Claro, Não é? Então, isso é uma coisa que vocês devem sempre estar atentos em perceber como é que os colegas trabalham, de que forma. No fundo, é conhecerem as outras propostas que existem no mercado. Isso vocês devem conhecer. claro. E não há mal nenhum nisso. Não há. É verdade.
Eu sei que às vezes a malta, principalmente quando trabalha numa imobiliária, há sempre aquela coisa de ai, agora vais ali ao outro lado e vê lá, é tipo o bicho-papão, não é? Eu também já trabalhei numa imobiliária, era assim, não é? Cada vez que alguém me fazia uma proposta, disse, ai, querem que eu vá ali para a outra imobiliária, eles são não sei o quê. Assim, epá, eu até dizia, às vezes havia aqui uma imobiliária, diziam que trabalhava a 80%, e eu dizia assim, isso é impossível. Ninguém trabalha a 80%, isso é mentira. Mas era verdade. Pois, Era verdade, só que eu nem sequer nunca me dei ao trabalho, porque meti na cabeça que aquilo era sempre assim, não é? claro, que era assim. Então, acho que é importante vocês conhecerem, perceberem o que é que existe, não é? Mas obviamente que há escolhas, até porque nós normalmente, se estivermos muito bem, até podemos abdicar de receber um pouco mais para estarmos num sítio onde gostamos e isso é perfeitamente legítimo, não é? É preferível às vezes do que estar a trabalhar num sítio que se ganha mais e que não se está bem. Eu identifico-me totalmente com a marca. Antes de enverdar por este caminho, ou antes de escolher, eu tive a oportunidade, assim também do nada, lá está caído de paraquedas, de fazer uma formação de um mês na 121. Uhum. E dou comigo a perceber que o broker gostava muito de mim, achava que eu tinha muita energia, que tinha uma energia muito boa e não sei o quê. Pronto, tudo bem. Só que, a páginas tantas, eu pergunto-lhe assim, mas é isto que nós temos para apresentar aos nossos clientes? É só isto? Uhum. Okay? Por isso, aqui tem a ver com o quê? Com o tipo de imóvel, Sim. com o tipo de público com quem eu vou trabalhar, Uhum. o público que vem a mim, e naquela altura disse, não, ok, são muito simpáticos, muito queridos, mas... Então ainda te vou dizer mais. E isto é para todos. Isto é para todos. Principalmente nas grandes marcas, ok? Não generalizem. O facto de, por exemplo, imagina, agora não te identificaste com uma determinada 121, não quer dizer que outra 121 não seja a tua cara, ok? Porquê? Porque isto são tudo franchisings e quem faz as marcas, quem está à frente dos negócios são pessoas. Pessoas, E as sem dúvida. pessoas é que fazem diferença, ok? Portanto, não ponham nomes às coisas, não é? Da mesma forma que os clientes também não vos devem pôr uma tag de marca em cima, não é? Não façam isso também com as agências, porque as agências têm todos serviços diferentes e mesmo dentro da própria marca elas têm serviços diferentes. É Desculpem perfeitamente lá normal. só a questão, mas, Carla, a maior parte das agências faz partilhas, portanto, o que têm no vosso portfólio não limita as vendas. Eu neste momento estou com A 2 Carla não estava a CPCVs. falar, a Carla não estava a falar de portfólio só. Ele disse que é só aquilo que têm para mostrar. Eu dá-me a ideia que estava a falar do portfólio. Serviço. Eu por É acaso serviço percebi. ao portfólio. Eu por acaso. De tudo, no geral, ok? No geral. Em termos de portfólio, assim, é óbvio que fazemos partilhas, não é? Só que há marcas que fazem partilhas, na minha forma de ver, com alguma idoneidade. Há outras que é mais ou menos, não é? Porque enquanto a minha partilha é de 50-50, eu já ouvi 70-30, que outro dia até me fez assim um bocado de confusão aos ouvidos. Eu disse, como assim? Sim, mas por exemplo a 121, eu não sou no 121, mas eu sei que a 121 faz 50-50. É Sim, 50. claro, sim. Não está Bom, mas não vamos entrar aqui nesta coisa das marcas, que isto não é assunto aqui para esta sessão. O que eu quero perceber é, no teu plano, certo? qual Pronto. é que é realmente o desafio? Pronto, e aquilo que te estava a dizer há pouquinho era, o meu objetivo anual para o próximo ano são 50.000 euros, ok? Eu baixei aqui Mas consideravelmente. eu aí tenho que perceber, para te ajudar, os 50.000 euros são faturados ou são 50.000 euros para ti? Por isso é que eu te perguntei a comissão. Para mim, desculpa, Ok. para mim. Então, se são para ti, tens que converter isso sempre em faturação. Uhum. E agora vou-te perguntar outra vez. Em termos de faturação, qual é o teu objetivo? Em termos de faturação, qual é o meu objetivo? Porque senão tu não consegues chegar a quantas angariações, quantas transações, não consegues chegar a esse número, tens que fazer sempre a ponte. Pronto, sendo que as percentagens são diferentes mediante o valor neste que percebes, aquilo que te falei há pouquinho. Eu percebo, por isso é que tens que pelo menos fazer, olha, Uma estimativa. no máximo joga pelo seguro e pensa assim, ok, se eu receber o mínimo de todas, não é? São os 20%, 25% que eu percebi, certo? Sim, exatamente. Pronto, imagina, vou
imaginar que ganho o mínimo, ok? O máximo que pode acontecer é que ganhas mais, que chatice, não é? Exatamente. Pronto. Então, faz a conta com os 25%. Pronto, eu julgo que um objetivo atingível, ok? Dentro da minha experiência também, são os 5 milhões de euros anuais, pelo menos o próximo ano. 5 milhões, isso é o volume do negócio, Um negócio. em termos de comissão. O que é que tu vais cobrar ao cliente? Qual é a comissão cobrada ao cliente? Nós trabalhamos com Estamos 6%. a falar dos 200 mil? Nós trabalhamos com 6%, sendo que... Ok. Então deixa-me lá fazer as contas ao contrário, para te ajudar. Então vamos lá ver aqui. Se tu estás a trabalhar 25%, isso quer dizer que tu ganhas um quarto da comissão, não é? 20% são X, 100% é Y. Eu acho que isto deve andar aqui à volta dos 250, qualquer coisa assim. Sim, de repente. Isto porque eu não estou a usar a calculadora, porque não tenho a calculadora aqui, está bem? Vamos a limpar isto. 62. O que é que eu estou a ouvir? É a Isabel. Deixa-me lá tirar aqui o som à Isabel. Isso. Olha, eu vou desativar o som de todos e depois tu ativas o som outra vez, Carla, está bem? Que é para isto não acontecer outra vez. Vamos lá. Deixa cá ver como é que a gente pode fazer estas contas ao contrário, para ver se te consigo ajudar. Então, tu numa venda, vamos fazer aqui um exemplo, numa venda de 1 milhão, ou vá, de 500 mil, se calhar, porque na realidade 1 milhão não deve dar. Tu numa venda de 500 mil, tu ganhas quanto de comissão? Ganhas, dizes tu, são 6%, não é? Não faz mal, Isabel. Portanto, são 30 mil euros de comissão, não é? Tu destes 30 mil, tiras os 25, é isso? É isso, Carla? Tens que ligar outra vez o som, para lá. Não te estamos a ouvir, continuamos a não ouvir. Estava a dizer que vamos fazer as contas pelo valor inferior, ok? Pronto, portanto, destes 30 mil que tu recebes, que tu cobras ao cliente, vais tirar os 25% para ti, que são 7.500 euros. 7.500 euros, sim. Pronto, então assim já conseguimos ver. Então, para tu tirares, disseste 50 mil, não foi? Que era o teu objetivo? Sim. Quanto é que tens que fazer? Então faz-te aqui uma regra 3 simples. 50 mil vezes 500 mil a dividir por 7.500. Dá 3 milhões e 300. Mais 300 e 3, dá 3, 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 ok? Certo. Dá 3 milhões, 3, 3, 3, ok? Estavas a falar em 2, não é? Não percebi. Tinhas imaginado 2 milhões. Não. 5. Tinha imaginado 5, exatamente. Pronto, não precisas de 5, só precisas de 3. Correto. Já viste a clareza que dá umas contas aqui, assim, a merceeiro? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, Certo. 3 milhões, ok? Então agora o que tu tens que fazer no teu plano é perceber onde é que eu vou arranjar estes 3 milhões em termos de volume, não é? Porque tu estás a trabalhar em termos de volume. Eu não te aconselho nada a trabalhar em termos de volume. O teu objetivo deve ser em termos de faturação ao cliente. Ok? Porquê? Porque as comissões às vezes variam, porque etc, etc, etc. Ok? Foca-te na comissão que tu cobras. Okay? Que tu cobras não, que a agência cobra, não é? Mas a agência é que te cobra a ti, é que te paga a ti, não é? Mas faz isso. Porque tu provavelmente, se calhar só precisas dos 3 milhões, ok? Pronto. E agora é perceberes qual é a estratégia para alcançar os 3 milhões. Portanto, o teu objetivo é isto, não é? E agora o que tu tens de pensar é, ok, como é que eu chego a isto? É a estratégia, o como. Através do quê? Há duas estratégias.
Só para Ok. dar aqui um exemplo. Deve haver mais. Sim, mas pelo menos nesta primeira fase o que eu Sim. estou a dar, porque, repara, aquilo que estou a dar e aquilo que estou a falar muito tem a ver com a minha experiência de até à data, ok? Eu tenho, por exemplo, até ao final do ano, um negócio de 4 milhões que, se acontecer, preciso de uma angariação. Correto? Pois. Para essas contas. Ok? Uhum. Então, ou eu me foco em... Daí eu ainda não ter percebido se aquele objetivo que tu ainda não me disseste qual é, que tu disseste que era megalómano para este ano, que se calhar até era possível. Pois era, pois era. Estás a ver? A questão é precisamente esta, quando nós fazemos o exercício de, ok, o exercício ao contrário, não é? Primeiro, o que é que eu quero lá ao fundo e depois vir para trás a perceber o que é que eu tenho que fazer agora, não é? Isso é o que nos dá o poder de decidir se eu quero aquele objetivo ou não. Porque eu posso olhar para o dia de hoje e dizer assim, eu não estou disposta a fazer isto. Ou então eu posso arranjar uma estratégia diferente para o fazer. Não é? Lá está, tu podes chegar ao objetivo com a estratégia de basta-me um imóvel de 4 milhões e podes andar o ano inteiro focada num imóvel de 4 milhões e acredita, se tu tiveres um ano inteiro a trabalhar para um imóvel de 4 milhões, caraças, não acontece porquê? Exato, sim. Não estamos a falar de angariares um imóvel de 4 milhões e ficares sentadinha à espera que ele se venda, não é? É mesmo trabalhar a sério, tipo, pá, não vou conseguir vender uma coisa de 4 milhões e andas ali focada, tic, 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 4 milhões, 4 milhões, 4 milhões, pá, has de conseguir, não é? Lá está, o sucesso é inevitável, quando tu tens um plano, tens uma estratégia, é inevitável tu não fazeres. Então, este exercício é giro por causa disso, porque tu só precisas de pensar o que é que tu queres e depois perceber como é que lá chegas. Então, há duas estratégias, disseste tu, na tua cabeça, não é? De certeza que há mais, mas vá. Duas estratégias possíveis para ti neste momento. Quais é que são? Ou me foco efetivamente nessas angariações de valores avultados e que efetivamente poderá, neste caso, não é dar menos trabalho, ok? Não? Que não dá menos Muito pelo trabalho. contrário. De maneira nenhuma, muito pelo contrário, exatamente, muito pelo contrário. Mas são menos imóveis que trabalho ou aos quais me dedico, ok? Uhum. Ou então, efetivamente, vou por aquele de 500 e de 600, não é? Que são valores mais aceitáveis, digamos, ou facilmente mais vendáveis, Ok. e aí tenho que me dedicar, em vez de 2 ou 3, dedicar a 7 ou 8 ou 10. Pronto. Então pergunta, prós e contras de cada uma. Prós e contras de cada uma. Um imóvel de 4 milhões, obviamente, que não tem tantos potenciais compradores, como tem um imóvel de 500 ou de 600, correto? Ou seja, Mas estamos a falar no período de um ano. estamos a falar num período, continua a ser a mesma situação. Mas tu não precisas de tantos, não é? Não preciso, não, se for... Só precisas de qualificados, não é? Ponto. Exatamente. Mas sabes, Susana, como a empresa também tem pouco tempo, tem um ano, nós estamos a começar, eu comecei no início dos inícios, sou do zero, não é? Pronto. E tudo o que temos, ou seja, as angariações que temos, a maior parte das angariações, tudo o que tem, lá está, são minhas, obviamente que a equipa também está a trabalhar neste momento para elas, mas o que vem do zero é muito do fruto do trabalho que eu fui fazendo, não é? Ok, aquilo que eu te quero dizer é, nós ainda não temos assim tantos clientes, tanta base de dados, tanta informação assim, para nos dar... Tens um ano. Pois tenho. Para o objetivo. E que muito trabalho foi feito até aqui e agora há de ser, obviamente... A minha pergunta é, num ano, se a tua questão é, eu ainda não tenho uma base de dados de pessoas que querem comprar imóveis de 4 milhões ou de pessoas que querem vender imóveis de 4 milhões, não é? E num ano tens? Num ano consegues? Acredito que sim, porque eu posso usar a facilidade que é trabalhar em rede, porque a marca trabalha em rede pelo mundo todo, ok? Facilmente conseguimos, alguém da Alemanha consegue comprar uma casa através de nós, em E mais? E aí posso fazer efetivamente essa divulgação junto dos meus colegas da própria rede. Sim, mais.
Não é suficiente, mais. Não é suficiente, obviamente. Depois, tudo o que tem a ver com empresas, que acho que faz sentido, que podem ser empresas nacionais, ou seja, também dar a conhecer esses imóveis aos administradores, por exemplo, dessas empresas, e por que não? Pronto. Porque acho que, por exemplo, um Facebook nestes casos não resulta, o LinkedIn poderá efetivamente resultar, ok? É uma rede social que neste caso em concreto, para mim, parece-me ser até o mais ajustado a este tipo de imóvel, este tipo de necessidade. Eu diria, depende, ok? O LinkedIn sim, porque tu estás a pensar numa coisa orgânica. Agora, toda a gente tem Facebook. Olha que não. Olha que o cliente potencial interessado nesta propriedade não tem Facebook, nem tem nada. Nada. Olha que se calhar tem. Olha que Às se calhar- vezes a gente pensa que não, ok? Às vezes a gente pensa que não. Mas independentemente disso, tu podes investir em coisas que não têm a ver com redes sociais, que é anúncios. E tu nos anúncios, podes fazer anúncios no YouTube, podes fazer anúncios no Google. E Google toda a gente usa. Toda a gente. Okay? Se não queres ir pelo Facebook, anúncios de Facebook são mais baratos, mais fácil, mas tens os anúncios do Google, ok? Para chegares ao teu público. Agora, deixa-me ajudar-te aqui na questão dos prós e contras. Isto é para toda a gente, malta, ok? Nós, quando temos duas estratégias diferentes, não podemos usar as duas. Correto. Ok? Ou melhor, podemos usar as duas, mas temos que ter mais foco numa. A outra tem que estar em banho-maria, não é? Podemos ir pensando nela, mas não é o nosso foco. Ok? Por exemplo, aqui no caso da Cara, ela tem ou investe em imóveis de 4 milhões ou investe em imóveis de 500 mil. O facto de ela estar a investir em imóveis de 4 milhões não quer dizer que ela lhe pareça uma angariação de 500 mil, mas não, agora eu só faço 4 milhões. Tchau. Exato. Não é? Ok? Não é isso que a gente está a falar. Então, prós e contras. 4 milhões demora mais tempo ou menos tempo que os de 500 mil? Mais tempo. Mais tempo. Tu tens Até mais porque tempo ou Não tens... há tanto, não é? Esse tipo de produto não há tanto no mercado como pronto, claro, demora mais tempo por tudo, não há tanto, os clientes são mais, neste caso... Tu podes esperar esse tempo? Eu posso esperar esse tempo. Não, eu tenho que intercalar, só um bocadinho, Susana, só um bocadinho, um bocadinho de nada. Até é bom que eu sinto, bebo um golinho de água. E aproveito para dar os parabéns à Anabela, que ela já fez aí o plano, pela primeira vez, não é? Isso é fantástico! Eu gosto desta malta. Faz coisas. É isso mesmo. Que esta coisa está 2 manhãs numa formação e depois não fazer nada com ela, é pá, não é? Quem é que aqui... Ponha lá a mãozinha no ar, esta malta que tem as câmaras ligadas, ponham lá aí a câmara no ar, a câmara no ar, disparate, olha, já estou toda queimadinha. A mãozinha no ar se já fizeram alguma coisa, pelo menos do plano, vá, alguma coisa. Mesmo que não tenham acabado, mas já fizeram coisas. Que maravilha! Assim é que é. Assim é que eu gosto. A Célia, eu vi o teu e-mail, mas ainda não tive tempo para analisar. Atentas ao que está a Pois tu não foste, Célia, que me mandaste um e-mail com o teu plano, não foi? Foste. Muito bem. Diz lá, Carla. Desculpa, estamos aqui... Tens ou não tens tempo? Não tenho tempo e era o que eu estava a dizer, tenho que intercalar com outras propriedades, obviamente de menor valor. Então, se calhar é o contrário. É aqui que nós definimos a nossa estratégia. Enquanto não tens sustentabilidade, ou seja, enquanto não tens tempo para estar a tratar da tua base de dados gigante que tens que ter para depois captares imóveis de 4 milhões e estares bem posicionada para 4 milhões, enquanto vais pensando na estratégia dos 4 milhões, ok? Como é que has de fazer? Estás a implementar a estratégia dos 500 mil. Quem diz 500 mil, 600 mil, 800 mil, o que for, não é?
aquilo que fizer sentido para ti. Porquê? Por causa da sustentabilidade. Uhum. Porque a gente tem que ganhar dinheiro, não é? Correto, Não sim. podemos estar, quer dizer, não podemos. Há pessoas que podem estar um ano e pensar assim, ok, eu estou aqui focada no meu negócio, tenho um ano à vontade e, portanto, eu tenho que estar aqui focada nos 4 milhões. Está tudo bem. Ok? No caminho até posso fazer outras angariações e posso vender e está tudo bem. Agora, a questão é exatamente essa, está bem? Sim. É focar-nos numa única estratégia. E estás a ver aqui a diferença entre estratégia e objetivo? Uhum. Então, dentro da estratégia dos 500 mil, dos 600 mil, o que for, tens de pensar ok, dentro desta estratégia, através do quê que eu vou alcançar? E através do quê? É e-mails, é flyers, é anúncios no Google, é o quê? Não é? É isso que tens de pensar, sempre em estratégia, através do quê? Através do quê? Através do quê? E depois então, eu costumo dizer, não existem estratégias erradas, Uhum. ok? Existe nós não fazermos as coisas consistentemente. Porque quando nós fazemos as coisas consistentemente, elas acontecem. Claro que temos que ter alguém que nos diga como é que se faz, não é? Mas existe também, hoje em dia também existem para já mentores para tudo e mais alguma coisa, não é? E também existe uma coisa chamada YouTube, que ensina tudo e mais alguma coisa. Portanto, falta-nos muitas vezes consistência, não é? E muitas vezes falta-nos um coach para nos dizer, olha, estás a desviar-te do caminho, anda cá, volta para a tua estratégia, volta para o teu foco, volta para a tua direção, Uhum. não é? Sim. De resto é isso, tá? Importante, sim. Sim, mas Então vá, é trabalhar nisso. ok. Amanhã, se já tiveres pensado um bocadinho mais, avançamos um bocadinho mais. Pensa nisso um bocadinho, tá? Pode ser? Ok. Está bem, Susana, ok. Nice. Obrigada, Carlinha. Obrigada. Mais coisas, malta. Quem é que tem aqui mais dúvidas, mais questões? Mais alguma coisa que queiram acrescentar? Cláudia. Caraças. A Cláudia estava a perguntar uma coisa e eu ia dizer que sim e esqueci-me de pôr isto a gravar no YouTube. Por isso, não tenho a certeza. Está bem? Eu quando ponho isto a fazer o backup no YouTube é fácil, porque tenho lá a gravação no instante. Agora depois para carregar este ficheiro que é gigante no YouTube, isto demora 500 mil horas. Portanto, não sei, Cláudia, está atento ao grupo do Facebook, se eu conseguir lá meter a gravação, meto, se não, não consigo meter, está bem? Está aqui a Anabela a perguntar uma coisa que eu não faço ideia. Onde é que está a Anabela? Anabela, está aqui. Ativa lá aí o teu micro para a gente falar um bocadinho. Sim, Alô, Anabela. alô. Qual é a melhor estratégia para captar clientes para hotéis de luxo? É isso que tu estás a perguntar. Isto é o Sim. teu avatar? Não, Então porquê é que queres porque clientes para hotéis? porque tenho uma angariação, não sei onde é que tem que a vender. Pois. Ok. Antes de te responder esta questão, vou-te dizer outra coisa. Quando nós angariamos coisas que a gente não sabe o que é que lhes há de fazer, mais vale não angariar, porque vamos Mas se me ficar veio mais parar mal a- vistos. sim, mas se me veio parar às mãos, acho que Pronto, quando é parar às mãos, ainda assim deves definir aqui algumas expectativas no cliente, certo. ok? Porque nós não, isso é a mesma coisa que agora vir, sei lá, uma pessoa da área da restauração dizer-me, Susana, vais-me agora fazer aqui uma mentoria e vais-me dizer como é que eu faço aqui no meu negócio. Faço ideia como é que é o negócio da restauração. Certo. Posso ajudar a pessoa em termos de mindset, mas na área do negócio em si, se ela me vier perguntar uma estratégia qualquer, eu digo, olha, desenrasca-te que eu não sei. Uhum. Não é? Agora, depois o resto, imagina que tu me dizias assim, não, mas eu quero me especializar em hotéis de luxo, quero só vender hotéis de luxo. Já tive um consultor que era isso que ele fazia. Ele queria se especializar em hotéis de luxo. Primeiro deparou-se com um problema.
Porque a maior parte dos hotéis, eles vendem o negócio do hotel e não vendem só a propriedade. Isso é um problema, não é? Porque isso depois tem muito mais logísticas e tem muito mais coisas ali para trás, ok? Agora imaginemos que tu só queres vender propriedades de hotéis ou o que for. Primeiro tens que perceber quem é que é o público que vai comprar esse tipo de imóveis. Já fizeste um estudo? Quem é que poderá comprar este tipo de hotéis? Pois, não. Tens que imaginar quem é que será, quem é que são os tipos de pessoas que compram hotéis. Nem que sejam, se calhar, outros proprietários de outros hotéis. Não é? Normalmente os hotéis têm mais hotéis, certo? Exato. Então, uma coisa interessante para tu pensares é como é que eu vou fazer promoção junto de outros hotéis Exato. ou junto dos proprietários dos Sim, outros sim, sim, hotéis, sim, 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 sim. não é? Porque eles podem ter interesse em aumentar a cadeia. Claro. E depois é fazer promoção específica para essas pessoas, porque não vale a pena fazeres uma promoção dita normal, Não, porque uma pessoa que anda à procura de um hotel de luxo não vai à tua página Não. ver hotéis de luxo. não, sem dúvida. Não é nesse canal. Portanto, tens que perceber primeiro, olha, estás a ver, podes ir falar com o Cristiano Ronaldo. Não está interessado. Não, já falaste com ele? Já. Pronto. Olha, o Messi também. Olha, os jogadores de futebol, pronto. Vamos pensar assim. Certo. Tens que pensar quem é que pode comprar, quem é que normalmente compra hotéis de luxo. É este tipo de pessoas. Ok, onde é que elas andam? Andam aqui. Então é nesses sítios que tu tens de te movimentar. Agora, isso é um trabalho muito ingrato. Muito. O que é que eu faria se estivesse no teu lugar? Pensaria nas partilhas. Ok? Em vez de estar à procura do comprador, eu ia à procura de outros consultores que vendem realmente imóveis de luxo. Eu acho que por acaso também destes. estive a fazer isso. Portanto, Inclusive até no estrangeiro, sim. vai à procura de colegas que façam partilhas e que já vendam este tipo de imóveis, que eles já têm a carteira para isto. Ok. Não é? E já estão a captar esses clientes para eles. Epá, e dizes, olha, está em exclusivo esse imóvel. Sim. Está aqui esta oportunidade, faço partilha, se tiveres cliente, é mais fácil. Dá Ok. trabalho na mesma, Sim, claro. mas dá-te menos trabalho. Porquê? Sim. Porque tu não estás posicionada ainda no sítio que Não. deves estar. Mas eles já estão. Então aproveita quem já está A posicionado boleia, no fundo, não é? Sim. para promoveres o teu imóvel. Ok. Ok? Ok. Tá? Outro conselho que eu te dou, envia e-mail, sim, e a seguir telefonas, Ligação, olha, ok. viste o meu e-mail, porque o que é que vocês fazem aos e-mails? Não é? Delete. Portanto, manda o e-mailzinho primeiro e depois diz, olha, viste o e-mail, tenho aqui um imóvel, não sei o quê, importante, vi que tens imóveis também deste género, se eu tiver clientes para este meu imóvel, posso mostrar o teu, porque também é do mesmo género? E ele diz-te que sim, ok, então olha, ficam aqui as informações, se precisares, se tiveres clientes que não se interessem no teu imóvel, está aqui este também como uma alternativa. Ok, Bem? tá bom. Tá? Ajudou? Obrigada. Obrigada, ajudou, obrigada. Boa. Mais, eu acho que estas mãos no ar foi de há bocado, não foi? Eu vou desligar estas mãos no ar, mas se vocês tiverem outra vez alguma questão, ponham as mãos no ar outra vez, tá? Célia, queres fazer a tua questão aqui? Sim, Célia, é contigo. Estás a olhar assim com um ar muito sério. Deixa-me lá ligar-te aqui o som, pá. Tens que ligar aí do teu lado também. Não? Fala lá. Olá. Isso, olá. Pronto, eu ainda não entrei bem no ramo imobiliário. Ainda Tentei bem. fazer, Isso é bom. Não tens vícios. Estás aqui no ponto certo. pronto, efetivamente tenho algumas dúvidas, porque neste momento trabalho na função pública a tempo inteiro e queria pedir uma opinião, como é que se deixe já ou se me dedica a tempo inteiro
e pronto, e mandei o plano. Deve de haver ali muitas coisas que se calhar são alguns disparates. Não sei se é mais ou menos aquilo, no fundo, que acredito que aquilo tenha que ser aprofundado e assim. Outra coisa que eu queria tentar saber é quais são os canais para tentar fazer as angariações e os telefonemas. Um deles poderá ser através dos FISBs, ok? Pesquisa pela internet, mas gostava de saber eventualmente quais são Ok. as formas para Vamos por encontrar partes, então. clientes. Primeira coisa, estás-me a perguntar se deves despedir e dedicar ao ramo imobiliário. Isso depende se tens alguma folga financeira ou não. Se não tens folga, deixa-te ficar, porque o ramo imobiliário, tu tens que ter aqui uma almofada financeira para estares aqui uns meses sem faturar. Ok? E agora a pergunta que tu me vais fazer é: quantos meses, não é? Sim. Depende de ti. E depende do quão tu vais dar, não é? Tipo, porque uma coisa isto não é fácil. Toda a gente está aqui que é consultor sabe que quando a gente vai para consultor, a gente diz, eu vou fazer e acontecer não sei o quê, mas depois a gente tem um não, tem 2 nãos e depois começa a desmotivar e depois começa a não fazer aquilo que é suposto. Verdade, malta? Estão todos a olhar para mim como se eu estivesse a falar chinês. É verdade, não é? E depois a gente não tem os resultados. E depois o que é que acontece? Reclamamos com a vida porque, em 3 meses não vendi nada, isto não presta, e não sei o quê. Mas porquê? Porque eu deixei de acreditar, não é? E é preciso nós focarmos naquilo que temos que fazer todos os dias, mesmo que não tenhamos os resultados que a gente quer ou que a gente espera, ok? Mas isso vai depender da energia e do tempo e do esforço que tu colocares na tua atividade. Okay? Se estás na função pública a tempo inteiro, sais a que horas? 5. Não vai ser fácil, Célia. Não vai ser nada fácil. Porquê? Porque já é difícil para quem está a tempo inteiro, não é? Para quem está em part-time também é difícil, se bem que eu conheço muitas pessoas que começaram em part-time, mas eram part-time tipo, tinham a manhã ou a tarde inteira para trabalhar, não é? Uhum. Tu tens, para tu conseguires fazer isso, tens que ter muito foco, tens que, querer mesmo muito e aproveitares muito bem o tempo entre as 5 e as 8 para trabalhares. Okay? E diria que entre as 5 e as 7 reserva ali tempo para fazer chamadas, entre as 7 e as 8 para fazer trabalho mais burocrático, de pesquisa, formação, etc. E depois sábados e domingos, sábado pode estar o dia todo a trabalhar. Eu quando fazia escala ao sábado eu sei que muitos consultores dizem, ao sábado não se telefona para clientes. Não se telefona o quê? Eu passava o sábado tudo a fazer fismos. Eles correm com vocês da mesma maneira que correm na segunda ou à terça ou à quarta, é igual para eles, os dias são todos iguais. A gente não tem a ver com o dia, ok? Portanto, sábado é um excelente dia, domingo não digo, né? Mas sábado é um excelente dia para fazer chamadas, ok? Portanto, podes fazer chamadas à vontade, desde que não faças às 8 da manhã, está tudo bem, ok? Sim? Sim, sim. E tens que ter muito foco nas coisas que são importantes, ok? Posso partilhar a tua estratégia? Assim, só alguns pontos. Sim, sim, sim. Não Então, sei, tu aqui pode na estar aí jogada um autêntico estratégias. disparate, mas pronto, vamos para a frente. Não estão disparados. Vou-te só aqui dar vou-te dar aqui umas dicas. Porque, por exemplo, aqui no plano anual tu tens as jogadas estratégicas, não é? E isto serve para toda a gente. A Célia tem aqui as formações, não é? Formação em angariação, formação em posicionamento, formação vendas, formação análise do mercado. Isto é tudo muito importante, mas não são jogadas estratégicas. E agora tu vais-me perguntar, então, mas isso não é importante? Claro que é. Mas se tu não fizeres formação, não é?
o resultado pode acontecer ou não. Pode. Então não é uma jogada estratégica. Olha, esta pergunta vocês têm que fazer às vossas jogadas estratégicas. Se isto não acontecer, eu consigo alcançar o meu objetivo? Há a possibilidade de eu alcançar o meu objetivo sem isto? Se for possível, essa estratégia pode ser uma boa estratégia, mas se calhar não é a jogada estratégica. A jogada estratégica é aquela coisa que, se não acontecer aquilo, pá, eu não consigo chegar ao meu objetivo. Essas coisas têm que acontecer. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Faz. Porque senão nós corremos o risco de estar a apostar numa estratégia que não tem o impacto no resultado que nós queremos. Não é? Não quer dizer que não sejam coisas interessantes para fazer, que não sejam coisas até às vezes até são importantes, não é? Mas não tem o impacto que eu quero. Eu quero chegar àquele objetivo. Ok? Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto que vos choca. Ok? Por exemplo, vocês têm no vosso bloco na vossa agenda, não é? Devem ter os vossos blocos de tempo, não é? Com o lead gen, não é? Com a geração de leads. Imaginem que vocês imagina todos os dias, sei lá, das 9h30 ao meio-dia têm que estar a fazer chamadas para gerar leads de proprietários. E puseram lá esses bloquinhos todos os dias. E há um comprador que vos liga. Há um proprietário que vos liga. Há uma pessoa qualquer que vos liga nessa hora. Ok? E vocês atendem o telefone, estão ao telefone com essa pessoa e até podem marcar uma visita, até podem fechar um negócio, o que for. Ok? A questão é, o que é que acontece se vocês não atenderem a chamada e simplesmente enviarem uma mensagem a dizer que voltam a ligar depois do bloco de tempo acabar, ou seja, olha, agora não posso, olha para o bloco de tempo, acaba ao meio-dia, vou-lhe ligar depois das 12. Ok? O que é que acontece? Vocês pensam sempre assim, mas eu posso perder um negócio assim, certo? E podem, não vou dizer que não, podem perder o negócio. Certo? A questão é, e o que é que vocês estão a perder se vocês não fizerem aquelas chamadas? Porque a verdade é que se vocês fizerem aquelas chamadas sempre, consistentemente, não olhando para essas chamadas que vocês estão a pensar que podem fazer, eu tenho a certeza que o sucesso é garantido. Mesmo que vocês percam um negócio no meio porque não atenderam a chamada logo naquela altura. Eu não estou a dizer para não devolverem a chamada. A chamada tem que ser devolvida, mas é no tempo que vocês definiram. Isto choca um bocadinho, não é? Nós ficamos assim um bocado, caraças! Mas a verdade é que se vocês pensarem bem, se vocês fizerem essas chamadas todos os dias, caraças, vocês não vão ter resultados. Vão ter. Portanto, é fazer aquilo que vocês disseram no vosso plano que iam fazer é o que vos vai levar ao sucesso inevitável. Então, o que vocês têm que fazer é pensar, eu estou a fazer isto, mesmo que haja uma chamada, haja o que for houver, eu vou tratar disso depois de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou fazer na mesma, vou fazer depois. Vai haver pessoas que vão dizer assim, mas eu entretanto já liguei para outro consultor e já vou fazer visita com não sei quem, já vou não sei o que mais, vai haver, vai acontecer. Mas ia acontecer na mesma se calhar se vocês atendessem o telefone e vocês não sabem. A questão é, isso vai acontecer, mas se vocês fizerem chamadinhas todas, outros negócios vão acontecer. Ok? Há negócios para toda a gente, vocês têm que ser consistentes. Está o João a pensar assim, oh meu Deus, esta mulher é louca, não é? Completamente, não é? Pois, Anabela, largas tudo para ir fazer uma visita. E lá se vai o plano, não é? E depois o sucesso já não é inevitável. Já é completamente lá ao fundo e é se for.
porque a visita não é garantida, não é? O que é garantido? É aquilo que nós controlamos, é o nosso trabalho, é o que nós fazemos, o nosso processo. Portanto, Célia, quando fizeres o plano, agora ajustas um bocadinho aqui isto, não é? Formação é importante para ganhar as competências, porque tu estás no início e obviamente tens que ganhar competências. Estás em alguma agência te apoia? Não, ainda estou para decidir qual é a agência. Estás para decidir. Sim, mas seria por uma agência, sim. Pronto, se vais optar por uma agência, acho que fazes muito bem. Não te fiques por uma, não vais só a uma. Nem penses assim, esta se calhar é boa para mim. Vai a várias. Faz entrevistas com várias, fala com várias, vê qual é a agência que se adapta melhor às tuas necessidades. Está bem? Ok. E depois ajustar aqui um bocadinho o plano. Sim, formação tem que haver, mas não é a jogada estratégica que tu precisas aqui. Tu vais precisar de fazer contactos, ok? Vais precisar de fazer muitos contactos. E, por exemplo, a distribuição dos flyers, como ontem falavam através do correio, poderá ser uma jogada estratégica, então. A jogada estratégica pode ser através de flyers. Agora, Sim. atenção assim, quando tu pensas em flyers, não é só distribuir flyers, que isso não funciona, ok? Só andar a distribuir flyers não funciona, só isto não é? O que é que tens que fazer? Pensar, o que é que eu quero com o flyer? É tornar-me conhecida na zona? Não é? Por exemplo, ontem estivemos a falar sobre isso com a Ana Olívia, se não me engano, não foi? Sim, sim. Pronto, a Ana Olívia, a ideia dela não é propriamente chegar ao proprietário logo diretamente, porque ela já tem uma base de dados daquela zona, portanto ela trabalha essa base de dados a partir de casa. Ela quer é que o proprietário se vá lembrando dela, não é? Se vá lembrando da carinha dela, não é? Que é importante, enquanto ela está em casa de vez em quando a fazer o sistema. Então, tens que olhar qual é a estratégia que tu queres, não é? Se calhar no teu caso, tu queres resultados mais rápidos, certo? Sim. Então, se queres resultados mais rápidos, digam lá aí no chat, qual é a fonte de leads que vos dá resultados mais rápidos? Olha, o Pinheirinho também sabe esta. A AVPPs é FISBs também. À venda pelo próprio, quer dizer, a AVPP. É a versão portuguesa do FISB. São os FISBs, não é? Os já à venda pelo próprio. Esta é a forma mais rápida de vocês terem resultados. Se queres te despedir da função pública, é aqui que tu tens que investir. Ok. Então, assim de repente, se quiseres assim que eu te dê uma estratégia ou um plano, assim, sem olhar para as tuas necessidades, ok? Porque isto depois tu tens que perceber se isto é adaptável a ti ou não, está bem? Porque pode não ser adaptável. Assim de repente o que eu faria era das 5 às 7, punha-me ao telefone, nem sequer ia para casa, tipo saía do trabalho e começava logo a telefonar, que é para não perderes tempo. Das 5 às 7 fazia telefonemas aos filhos e marcava reuniões com eles. Sendo que as reuniões têm que ser das 5 da tarde para a frente, não é? Porque tu não tens mais tempo, ou então ao sábado. Okay? Tu não vais dizer que trabalhas na função pública, mulher. Dizes, tenho outros compromissos. Não consigo neste dia. Esta semana só consigo a partir das 5. Ou então ao sábado. O que é que lhe parece ao sábado? Empurra as pessoas para o sábado. Vai fazer reuniões ao sábado. Está bem? Se só fizeres isto, chamadas assim à bruta, das 5 às 7, vais ter resultados. Verdade ou não, malta? Concordam comigo? Sim? Pronto, Célia. Toda a gente Mais ou concorda menos comigo. quantos telefonemas por dia? É o máximo que tu conseguires. Sim. Teca, 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 teca. E atenção, muita resiliência, Célia, vais levar muitos nãos. Mas olha, quanto mais nãos levares, mais perto do sim vais estar. Portanto, carrega nos nãos aí à vontade.
Tá bem? Quanto mais não estiveres, melhor. Quer dizer que estás cada vez mais perto do sim. É não desistires. Pumba, 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 pumba. Vai para uma agência que trabalha exclusivo. Ok? Não vais para uma aberto. Por uma razão. Em aberto vai-te dar mais trabalho. Vais ter mais angariações e tu não vais dar conta delas. Tu precisas de angariações em exclusivo. E as agências que trabalham em exclusivo vão-te ensinar a trabalhar em exclusivo. Está bem? E quais são as melhores agências para trabalhar em exclusivo? Tens muitas. Há agências pequeninas que também só trabalham em exclusivo, eu não sei, não conheço a tua zona, vai à procura, pergunta às agências como é que elas trabalham, mas assim de repente tens a KW, tens a 121, tens a Remax, assim grandes agências que trabalham em exclusivo, acho que são estas, ok? Que só em exclusivo. A Decisões e Soluções também só trabalha em exclusivo? Ana Mafalda. Onde é que está a Ana Mafalda? Ah, está num quadradinho. Olha, exatamente, olha aqui um exemplo. Estás a ver? A Ana Mafalda diz assim: a Decisões e Soluções trabalham em exclusivo. A dela, há outras decisões e soluções que trabalham em aberto. Portanto, é o que eu te estou a dizer. Vai às agências todas aí da tua zona e uma das perguntas que tu tens que fazer à agência é: trabalho em exclusivo? Eles vão dizer que sim. E em aberto também trabalham? Se disserem que não trabalham em aberto, podes considerar essa agência. Se trabalham em aberto, epá, não vais trabalhar para essa agência, porque isso vai-te dar muito trabalho. No teu perfil não dá. Ok? Se queres ter mesmo sucesso. Uhum. Mais coisas que eu te posso dizer. Vai para uma agência que também tenha alguma formação. Está bem? Tu precisas de formação. Formação, e a formação tem que ser online, porque tu não vais ter tempo para frequentar as formações. Certo? Ok, pois. Pois. E depois, vou-te dizer outra coisa. Se calhar tens que ir para o Sem Limites, não? Sim, Não é? é. Até porque o Sem Limites, as sessões são a partir das 5, normalmente. Por acaso, agora no mês de dezembro, algumas não são, porque eu vou estar fora, o horário é esquisito, mas são às 5. Quem é que sai do trabalho às 5? A Célia. E tu vais precisar de acompanhamento. Então não te safas. Isto se tu quiseres mesmo, mesmo muito querer essa independência. E a malta que está aqui sabe, essa independência é boa, não é, malta? Ser consultor imobiliário até é bom, não é? É. A malta agora está toda a dormir, Célia. Esta malta, quando é para falar, estão ali. Sim. Ah, pronto, já estão um bocadinho mais animados, é isso. Então, eu estou aqui a dizer à Célia que é uma coisa boa e vocês estão. Sim, é bom. O que é que ela vai pensar? Vai pensar esta gente, isto não é uma profissão boa para mim. Não é? Tá, Célia? Tá, ok, obrigada. Mas olha, parabéns, porque tu fizeste aqui um esforço muito grande. A Célia fez o planozinho todinho em Excel, e enviou-me, ok? E lá está, não está errado. Está, é só tens que adaptar aqui algumas coisas, porque tu ainda estás no início e nem sequer percebes como é que isto funciona e está tudo bem, ok? Mas precisas de direção. Portanto, faz favor se ir inscrever do Sem Limite. Amanhã acabam as inscrições, malta, está bem? Quem ainda não entrou, tá? Célia, tens alguma dúvida em relação ao Sem Limites? Não tenho dúvida nenhuma. É só carregar no botão e inscrever. Sim, mas tenho mesmo que também decidir se efetivamente entro ou não no ramo imobiliário, porque Célia, acho um pouco complicada a situação de me desvincular, ou então de fazer part-time ainda por cima na zona onde eu estou. parte do quê? Pronto, é um bocadinho complicado. Mas vamos ver. Descomplica, Célia. O que tu tens Como? que pensar, descomplica. O que tu tens que pensar é, eu quero outro tipo de vida ou não? E quando nós temos que mudar de vida, nós temos que ter uma coisa fundamental, que é aquilo que eu digo sempre, qual é a chave do sucesso? Alguém aqui sabe qual é a chave do sucesso? Eu já disse tantas vezes. Digam lá aí no chat. Qual é a chave do sucesso?
Oh, Pinheirinho, tu não sabes isto, caraças. Pinheirinho, coragem! É exatamente isso. É coragem. Malta, é preciso coragem para mudar de trabalho, para desistir de um trabalho que está fixo, não é? E abraçar uma profissão que é completamente instável. Atenção, é instável quando nós temos consistência. Porque quando nós temos consistência, pá, aquilo está ali tudo certinho. Mas demora tempo, porque isto é agricultura. Certo? Semear, colher, é agricultura, é igual. Não é? A gente bem pode estar ali a olhar para a semente, a ver se ela cresce mais rápido, ela não vai crescer ao tempo dela. E nós temos que estar ali a regar e a fazer em miminhos e não sei o quê. Pronto, certo? Demora tempo. Portanto, Célia, é uma questão de tu pensares o que é que tu queres fazer da tua vida para o futuro e com consciência de que vai ser preciso um esforço extraordinário no início. Tu gostas de ler, Célia? Sim. Então vais ler um livro que se chama A Equação Milagrosa. Ok. A equação milagrosa é precisamente isto. É esforço extraordinário e fé inabalável. E são estas duas coisas que vocês precisam para mudar qualquer coisa. É o esforço, e é isso que tu precisas agora, Célia, esforço extraordinário, mas também precisas de uma fé inabalável, que é acreditar que aquilo é mesmo possível. Porque se tu não acreditares que o esforço vai dar alguma coisa, tu só te vais desmotivar e não vais sair de onde tu estás. Mas vai ser preciso coragem, está bem? Ok, obrigada. Está ali a Ana Mafalda a dizer que também deixou o certo para esta aventura, não é? E custam. Mas atenção, é possível, Célia. Eu conheço imensos consultores que hoje em dia são top producers e começaram também com tu, em part-time. Epá, mas não é fácil. É mais difícil do que começar normalmente, ok? Se o começar já é difícil, em part-time é mais difícil, mas é possível, está bem? Nome do livro, Equação Milagrosa. É um livro cor de rosinha. Não tem nada a ver com milagres, está bem? Este autor, não sei porque é que ele se lembra destas coisas dos milagres. Eu vou escrever que ele tem o nome escrito. Al Elrod. Sou fã deste homem. Bem, ele já foi vendedor. Ele tem lá umas histórias também de vendedores que encaixam na perfeição em vocês. Bem? Tá? Célia, ajudou? Tá, ajudou, obrigada. Vá, tens que decidir se queres ser consultora imobiliária até amanhã. Ok, obrigada. Vou Está decidir. bem? E se quiseres ser consultora imobiliária, aproveita o Sem Limites porque eu ajudo-te a chegar lá, está bem? Mas lá está, o esforço tem que ser da tua parte, tens que trabalhar muito, tá? Ok. Sem medo, ou melhor, ao contrário, que eu costumo dizer sem medo, mas não é sem medo, é com medo, mas com coragem, não é? Vai com medo mesmo, tá? Porque atrás do medo está uma vida Depois não faço extraordinária. nada. Não, com algum medo, quanto baste, não é? É, Que é ver. exatamente. É aquele medo suficiente, mas aquele que não nos paralisa, não é? Ok, tenho medo, mas eu sei que isto é o caminho, vou fazer mesmo com medo. Não é aquele medo tipo, pá, tenho tanto medo que eu já nem vou fazer nada, não é? Não vou sair daqui do meu coisa, não é? Como eu costumo dizer, vocês têm a zona de conforto, depois tem aquela zona que é para onde vocês devem andar, que é a zona de crescimento, que é ali a zona de desconforto, não é? Depois tem a zona de pânico. A zona de pânico é aquela que vocês não querem ir, porque é aquela zona que ninguém faz nada na zona de pânico. Então vocês querem sair para a zona de desconforto, mas não querem chegar à zona de pânico. Chegam à zona de pânico e aquilo é uma desgraça, está bem? Tá? Tá. Então vá, Célia, obrigada. Obrigada. Nada. Mais questões, malta? O que é que vocês têm? Vocês têm estado para aqui a falar no chat, mas acho que toda a gente disse aqui coisas, foi para a Célia, não foi? Exatamente, não há aqui dúvidas. Boa. Mais alguma coisa? Contem-me lá, mais coisas, mais dúvidas em relação ao vosso plano. De certeza que vocês têm. Ninguém tem. Malta. Toda a gente tem. Olha, ainda hoje vou-vos contar.
Hoje tive de manhã com o meu mentor no marketing digital, com o Ricardo Teixeira. E nós temos uma ação de manhã que é precisamente para tirarmos dúvidas, não é? E há uma regra que a gente tem que é, há sempre dúvidas. Quem não tem dúvidas, epá, não é possível, é porque não tens coragem para dizeres as tuas dúvidas. Toda a gente tem dúvidas. Nem que seja para validar uma vírgulazinha do plano, certo? Isto toda a gente tem. Às vezes não tem a coragem, porque isto é uma dúvida parva. Então vou perguntar só isto. Isto nem sequer é uma dúvida. Olha, a Gisela. A Gisela tem, pois claro que tem. Vamos lá embora. Deixa-me só dizer uma coisa, Gisela. Ok. Anabela, quando colocar em prática é que vão ser elas. Então não começaste já a colocar isso em prática? Bora lá! Que é para começar já! Malta, o que é que eu vos disse ontem? Comecem já a testar o plano. Não esperem pelo dia 1 de janeiro. Tá? É para começar a testar já. Está bem? Estás no início, então, mas é no início que se começa. Então, mas queres começar quando? Tens de começar no início, não é no fim. Vamos lá. Põe lá isso em prática já amanhã. Conta lá, Gisela. É uma ajuda. Sim, força. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho muita dificuldade em angariar. Sim. Angariar imóveis. Eu estou quase há 5 anos trabalhando no ramo. Não é que eu não angario, eu angario, mas não angario. Se eu angariar 5 casas no ano, é muito. E angarias Ok. em aberto ou em exclusivo? Não, só em exclusivo. Ok. Mas Então, tudo que angario vendo. Tudo que angario vendo. tudo bem. Nunca Ok. tive nenhuma angariação cancelada, nunca tive uma angariação que não foi vendida, tudo que angario vendo. Ok. Mas eu preciso trabalhar mais essa questão da angariação. Eu nunca fiz uma angariação de um fisgo. Nunca. Então, primeira coisa que eu te vou perguntar, qual é a tua fonte de leads? De onde é que vêm essas angariações? São dos meus conhecimentos. São de quem? Conhecimento. Dos conhecimentos, ok. Sim, de CIPs. Ok, são dos CIPs, está bem. Exato. E então, tenho 2 perguntas para te fazer. Uhum. Primeiro, se trabalhas consistentemente essa tua fonte de leads dos CIPs, quando eu digo isto se tens uma estratégia para esta fonte de leads que é quem te está a dar leads, se comunicas com ela consistentemente, se lhes pedes leads consistentemente, se pedes referências, se estás a trabalhar sempre esta base de dados? Mais ou menos. Quando te lembras? Não é uma coisa consistente. Pronto. Não é algo consistente. Mas o que acontece? Na verdade, eu tenho as angariações por referência de compradores, que eu trabalho muito com compradores. E esses compradores, com certeza, têm amigos. E falam de mim para essas pessoas. Então, praticamente todas as angariações que eu tive foram de amigos e de referência desses compradores. Pronto, ok. Então, apesar de angariar pouco, não quer dizer que eu não venda, eu vendo. Claro. A estratégia... Senão não estavas há 5 anos no imobiliário. Exatamente. Já tinhas morrido de fome. Com toda certeza. Com toda certeza. Mas o que eu preciso... Eu ainda não encontrei aqui uma forma de conseguir angariar mais. E não consigo aqui entender. Primeira coisa, quanto tempo é que tu dedicas à procura de vendedores? Faço contatos todos os dias, mas não tenho um tempo fixo. Mas fazes contactos para a tua base de dados de CIPs? Não só, faço para os FISBs também. Atenção, eu faço muitas prés. Eu faço muitas prés. Muitas prés. Faço muitas prés. Então o que tu me estás a dizer é que tu fazes muitas reuniões, não tens problemas em marcar reuniões com FISBs? Nenhuma. Chegas lá, não consegues ir à angariação? Nem sempre. Nem sempre porque a zona que eu trabalho, a cidade do Montijo. Sim.
E então? E aqui, nesse momento, tudo se vende. Eu adoro quando vocês dizem assim, malta, vocês trabalham todos em zonas diferentes, não é? Na vossa Sim, sim. zona também há coisas que não se vendem, ou vende-se tudo? Vende-se tudo, não se vende? Ponha lá a mãozinha no ar se E vende assim, tudo as na coisas vossa zona. que não se vendem são só aquelas que estão totalmente fora do preço. Como em qualquer zona, não é no Exato, varejo. exatamente, Varejo exatamente. É em Portugal, em Espanha, no mundo. É assim que acontece. Ok? Agora vamos lá ver uma Sim. coisa. Mas pelo menos aqui, o que que geralmente acontece, tá bem? Aos contatos, o cliente coloca, o proprietário coloca a casa à venda e no espaço de uma semana, com toda certeza, a casa Não já é vai estar só vendida. aí. Malta, uma semana na vossa zona, se a casa tiver a preço, também se vende, não se vende? Se tiver a Às preço o vezes até imóvel, de um dia para o outro. claro que se vende. Às Aqui vezes de um também. dia para o outro. Sim, Aqui sim. também. Bem-vindo ao Exato. imobiliário. Não é só no meu país. O mercado está assim, o mercado está rápido. Porquê? Porque há poucos imóveis e muitos compradores. Portanto, é normal que as Exato. coisas se vendam rápido. Exatamente, exatamente, exatamente. Agora, isso não é um problema. Não é por causa disso que tu não angarias, porque tu tens colegas teus que angariam, Sim, sim, claro. certo? Sim, Portanto, sim, há coisas que eles estão a fazer que tu não estás a fazer. Então, a primeira sim. coisa que eu quero que tu tenhas consciência é dos teus números. Porque às vezes a gente diz, eu não tenho problemas em marcar reuniões, mas eu quero perceber quantas reuniões por mês é que tu marcas. Sabes? Ok. Umas 20. Deves ter uma agenda onde tu marcas as reuniões, Sim, certo? sim, Essas sim, prés. Então, o que tu sim. vais fazer, trabalho de casa para amanhã. Vais ver, num ano inteiro, quantas reuniões é que tu fizeste? Quantas reuniões é que tu marcaste? Ok? Ok. Uhum. E se tiveres como medir, que eu não sei se tu medes isso, tu tens forma de saber quantos proprietários FISBs é que contactaste durante o ano? Apontas isso em Sim. algum lado? Uhum. Então pronto, Sim. vais apontar quantos FISBs é que contactaste e quantas reuniões é que geraste desses FISBs, que é para teres a taxa de conversão de FISBs para reuniões, não é? Para prés. Uhum. Ok? Ok. E como não fizeste nenhuma angariação destas prés, não vais fazer taxa de conversão nenhuma, porque isso não há taxa de conversão, não é? Portanto, o que eu quero que tu me Exato. tragas é Uhum. quantos FISBs é que tu tiveste à tua frente e a reunir, ok? Tá Que é bem. para percebermos se são realmente muitos, não é? E se forem realmente Uhum. muitos, tens mesmo que melhorar as competências. Podem ser várias coisas. Pode ser tratamento de objeções. Sim. Às vezes Uhum. não é o tratamento de objeções. Às vezes é simplesmente o facto de chegarmos ao final da reunião e não pedirmos negócio. Não pedirmos, não há aquela... Isso não acredito porque eu adoro fecho de negócio, tanto da angariação quanto dos compradores. Então tu chegas ao final da reunião e dizes, vamos trabalhar Sempre. juntos? Sim. Sim? Sempre. É? Pronto. Uhum. Então aqui, provavelmente o desafio está aqui nas objeções, é isso? Eu não sei se tanto. Tu Eu já consegues estive a fazer ultrapassar... muitas análises. Qual é que é a razão para os FISBs não assinarem contigo? Algumas razões. A primeira delas é que eles podem vender no outro dia, com Então, certeza. isso é uma objeção, Sim. mas isso, sim. Depois, que sempre tem um amigo não que já tem. trabalha. Sim, ok. Sim, Objeção. sim, ok. E depois que vão pensar. Objeção. Ok. Essa nem sequer é uma objeção. Sim, isso não Eu é. acho que já vos disse Porque depois é aqui... acompanhamento. Porque Não, depois é acompanhamento. isso não é uma objeção. Quando alguém vos diz, ouçam Hum. bem isto, eu acho que já disse isto ontem ou antes de ontem, eu disse isto recentemente, foi a vocês, acho eu. Quando alguém vos diz, vou pensar, foi a vocês, foi que acho que esta conversa tive com a Elizabeth, se não me engano. Eu sou Não sei. terrível para nós, mas acho que foi. Quando alguém diz, eu vou pensar, não é? Isto é o que a pessoa vos está a dizer, que vocês têm que pensar é, esta pessoa
ainda não me disse qual era a objeção. E vocês têm que saber Sim, qual é a sim, objeção. exato. E eu sempre questiono, vai pensar exatamente o quê? Então, isso não é a pergunta que se faz. A Ah, pessoa diz sim. que logo, a Calma pessoa lá. diz que logo, mas o que é que você tem a ver com isso? Não, não vai pensar no quê, não. Exato. Qual é que é a sua preocupação? O que é que está a preocupar? Se você vai pensar, é porque está preocupado com alguma coisa. Ok. Está preocupado com o quê? E aí sim vais descobrir a verdadeira objeção. A pessoa vai dizer, tenho que falar com a esposa, preocupação esposa. Sim. Vou ver, vou fazer contas, vou não sei o quê. Aí vais ver a verdadeira objeção, ok? E há várias formas de ver qual é a verdadeira, mas isso, o vou pensar não é uma objeção, é o que a pessoa diz Isso. para não te dizer a objeção. Uhum. Mais. Ficaste sem som, deves ter te dito uma coisa qualquer. Ficaste sem som, Gisele. Agora tá? Sim. Ok. Pera lá, já disse do vender sozinho, do vou pensar, do amigo. Acho que é basicamente essas. Isso até não é assim muito grave. Só tens essas objeções. Depois a maior objeção era porque recentemente a gente trabalhava 6% aqui na zona. Mas isso não era por aí. Não era por aí. Vejam bem. Mas agora a Remax voltou e a gente trabalha 100%. Acho mal. Porque é que tinham que baixar a comissão? Mas isso foi uma decisão da Remax. Então, mas tu podes aumentar ou não? Sim, podemos. Então, pronto. Por mim, continuava nos 6%. Olha, se por ti continuas nos 6%, porquê é que não fazes isso aos teus clientes? Não apresentas como 6%? Já experimentaste? Mas eu apresento 6%. Eu apresento. Mas o que acontece? Depois, há os colegas de outras Remaxes que não são cá do Montijo e que vão também fazer as prés e informam que agora é 5%. E depois, nós ficamos aqui numa situação muito delicada. Isso Mas, é uma por objeção exemplo, na tua cabeça. Não, mas os clientes que vêm até mim para eu angariar as casas, eu apresento a 6%. E os outros também tens que o fazer. E angaria 6% sem problemas. Mas eles não sabem dos 5% dos outros. Porque não houve contato com outros consultores. E mesmo que soubessem. O teu serviço tem que prestar esse valor, não é? É mais, não é? Também não vais cobrar só 6% só porque sim, porque te apeteceu. É porque o teu serviço vale os 6%. Sim, exato. Tu só tens que saber defender os 6%. Ok? Gisele, tens aí muita coisa para trabalhar em nível de competência de objeções. Porque é a única coisa que tu precisas daí, não é? Se tu estás a marcar reuniões, mas eu preciso de perceber se essas reuniões estão a acontecer ou não. Em quantidade. Sim, eu vou fazer essa... Quer saber? Amanhã quer saber esse número, está bem? Está bem. Combinado? Combinado. Mais alguma questão? Para já era isso, era para saber se tinha alguma estratégia. Então não há muitas milagrosa. estratégias. As estratégias não são milagrosas, não é? Até porque se fossem, funcionavam com todos os clientes e não funcionam com todos os clientes, não é? Só que isto tem muito a ver com a nossa atitude, com a forma como nós apresentamos os serviços. Eu costumo dizer, se tu fazes uma boa análise do cliente e fazes uma boa apresentação a seguir com base nas necessidades do cliente, nem sequer vai haver objeções. Se há objeções, pensem sempre assim, quando há uma objeção, vocês questionem-se. Se existiu esta objeção aqui nesta fase, é porque eu ou não expliquei qualquer coisa para trás, ou não criei necessidade neste cliente para este tipo de coisa, ou eu não percebi as necessidades deste cliente.
há qualquer coisa para trás que eu podia ter feito melhor. Porque se vocês fizerem uma sessão inteirinha em que analisam as necessidades do cliente, vocês percebem exatamente o que é que ele precisa, apresentam a forma como podem ajudar, não há hipótese. O cliente vai ter que vos dizer: eu quero trabalhar com vocês. Não é? Vocês estão a apresentar a solução para o problema dele. O problema é que vocês não apresentam a solução para o problema dele, vocês apresentam um serviço que é igual para toda a gente. E vocês têm que apresentar a solução para o problema específico daquele cliente, e para isso vocês têm que identificar o problema daquela pessoa. E o problema daquela pessoa não é vender a casa, está bem, malta? Isso é a consequência, é como ela achou que ia resolver o problema, não é? Sim? Muito bem, então coloquem lá aí no chat o que é que foi mais valioso para vocês nesta sessão. Quero ver escritas de toda a gente, está bem, malta? O que é que foi mais valioso? Digam lá, que é para eu saber. Gisele, não te perguntei porque eu acho que tu ainda não entraste no Sem Limites. Fala-me lá mais sobre isso. Ainda não. Ainda não. Estás à espera do último dia. És daquelas que me vai fazer estar acordada até à meia-noite. Tu queres voltar Eu ainda estou a fazer o plano. Mas olha, não precisas de acabar o plano para entrar no Sem Limites. Eu sei. Diz uma coisa, tu és VIP? Não. Não, então tens que fazer a Não. inscrição no Sem Limites ainda antes das 5 da tarde, que é para vires à sessão amanhã, às 5. Eu estava-te a dizer, amanhã tens que estar aqui a fazer, não sei o quê. Amanhã é sim. sessão VIP. Ok. Tá bem. Portanto, como é? Tens que entrar no Sem Limites antes, que os Sem Limites são VIPs automaticamente. E já podes vir à sessão das 5. Portanto, não esperes muito tempo. Tá bem. Possas estar acordada até à meia-noite, mulher. Tá bem? Mas tens alguma dúvida em relação à inscrição? Não, eu ainda não vi, foi o e-mail. Eu vou dar uma olhadinha no e-mail. Então vê lá, Sim. se tiveres alguma bem. dúvida, manda-me um e-mail ou manda-me um WhatsApp ou qualquer coisa, tá bem? Ok, tá bem. Tá? Obrigada. Tá bem. Então vá, beijinho, até já. Beijinho, obrigada. Então vamos lá ver. O que é que vocês acharam que era mais valioso? Entender o problema do cliente, diferença entre objetivo e estratégia, jogadas estratégicas, forma mais rápida de ter angariações. João, ainda não sabias qual era a forma mais rápida. Mas é. Então os FISBs já estão lá identificados, já estão à venda, não é? Tipo, pumba, já está. Não é mais fácil, mas é mais rápida. Entender como servir o cliente, angariações, definir estratégias, diferença entre os objetivos e estratégia. Para mim não é um problema. Acho muito bem, é isso mesmo. Se não é um problema, está com essa malta toda. Começa aí a fazer FISBs assim, à desgarrada. Muito bem. Está a acabar a bateria, vais ter que sair, gostaste de tudo. Olha, eu também gostei de estar aqui e também não me vai acabar a bateria, mas vou-vos mandar todos embora. Está bem, malta? Sim? Então vá, malta VIP, vemo-nos amanhã, à mesma hora, às 5, dos Sem Limites a mesma coisa. Para a malta que não é VIP, aliás, para os outros também, não é? Às 9 da noite eu vou fazer um direto, está bem? Vocês também podem participar, não é no Zoom, mas podem ver, está bem? Sim? E não se esqueçam que amanhã acabam as inscrições, portanto vocês deem corda aos sapatos, está bem? Depois eu já sei, no dia a seguir vai haver alguém a chorar, eu vou viajar, eu não quero saber disso, está bem? Não quero saber disso para nada, vocês têm que entrar até amanhã à meia-noite, não me façam andar para aqui a fazer mais fosquinhas, está bem? Tá? O João ri-se, vais ser um desses que vai estar ali mesmo até à última para entrar, não é? João, por amor de Deus, tu faz já essa inscrição, deixa-me da mão, não me des trabalho, tá bom? Então vá, malta, até amanhã
para quem é VIP, para quem é sem limites, para quem não é, vemos depois às 9, está bem? Todos. E aproveitem para olhar um bocadinho mais para o plano. Ah, não, este trabalho é daquilo que eu gosto. Sabes aquilo que tu dizes que não há problema? Para mim, a vocês, não há problema. Eu tenho aqui as minhas costas quentes, que eu gosto da malta que me desafia. Está bem? Então vá, malta. Beijinhos, até amanhã. Tchau, tchau.